Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Nós gostaríamos de propor hoje uma reflexão sobre a frase dita por Jesus e registrada nos Evangelhos, na qual ele diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma frase bastante conhecida, mas que eu acredito vale a pena nós separarmos alguns minutos para uma reflexão mais aprofundada. Normalmente, a verdade tem configurações bastante diversas, depende de momento na nossa vida, depende de situação. E talvez por isso, por essa dificuldade em definir o que seja verdade, exatamente porque ela depende de uma série de fatores, Jesus silenciou diante de Pilatos quando ele perguntou, né? E o que é a verdade? Esse silêncio de Jesus pode ter uma série de significações. Uma delas, certamente, e aí eu interpreto, é que é muito difícil nós definirmos o que é verdade, principalmente quando nós consideramos cada pessoa. Então, note bem que se você for explicar o que é verdade para uma criança, isso não tem a mesma significação do que seria verdade para um jovem. E também não tem a mesma significação do que seria para uma pessoa adulta ou uma pessoa já idosa. A verdade é algo que depende muito da nossa situação de vida, da nossa condição existencial. A verdade é sempre a mesma, óbvio, mas ela se apresenta em etapas na nossa vida. Por exemplo, nós poderíamos dizer, é óbvio que o amor é uma verdade fundamental. Claramente. Mas o amor para um jovem não é a mesma coisa que para uma pessoa que já está na idade adulta. E o amor, ele vai ter configurações muito diferentes dependendo da situação de vida na qual nós estamos. Se você é pai ou mãe, o amor tem para você uma configuração que não tinha antes quando você era alguém solteiro, por exemplo. A verdade, seja ela qual for, e por mais fundamental que ela seja, ela vai se apresentando na nossa vida conforme o nosso grau de maturidade, conforme o nosso grau de entendimento. E há verdades às quais nós nunca teremos acesso, porque ainda não temos condições de ter acesso a essas verdades. Mas, durante a existência humana, muitas coisas vão se revelando e nós temos necessidade de aprender. Há verdades que são muito duras, mas que fazem parte do nosso aprendizado. Por exemplo, você pode se acreditar uma pessoa muito forte, mas uma certa situação de vida, a perda de alguém, um acidente qualquer de percurso na sua vida vai mostrar que você tem fragilidades e que você ainda é muito fraco. Há pessoas que se acreditam generosas e de repente a vida vai mostrar que elas não são tão generosas assim, que elas são interesseiras também. Há verdades que são duras, principalmente aquelas que revelam aspectos da nossa vida e da nossa interioridade, da nossa personalidade, que muitas vezes nós ignoramos. Se fôssemos usar, por exemplo, a terminologia da psicologia de Jung, né, ele diria que são aqueles momentos em que a sombra se revela ou é revelada, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso significa que nós estamos na condição de prisioneiros. E essa é uma reflexão muito séria que nós devemos fazer. Porque há verdades que vão se apresentar nas nossas vidas e que são, às vezes, muito duras, muito difíceis. Mas se você não sabe que está preso, se você não entende que está acorrentado, como é que você se liberta? Então, a verdade é essa tomada de consciência, mas é uma tomada de consciência que acontece em momentos
específicos da nossa vida. Por exemplo, tente explicar a importância do tempo para um jovem. Você vai ver que é relativamente difícil, porque ele tem a impressão de ter toda a eternidade diante de si. Mas, de repente, ele tem 30 anos e ele começa a perceber que ele não tem mais toda a eternidade diante de si. Então, há aprendizados que nós fazemos com a vida, há momentos de tomada de consciência que vão acontecendo na nossa vida, mas em fases diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes para cada um de nós. Então, a verdade é a mesma, mas, por exemplo, a importância do tempo. Mas ela vai adquirindo contornos e particularidades e claridades que são diferentes para cada um de nós. Por exemplo, nós começamos a descobrir a partir de uma certa idade, você é pai ou mãe e tem um filho que vai sair de casa por uma razão qualquer, vai estudar fora. Naquele momento, e infelizmente para muitos de nós, naquele momento, nós nos damos conta e falamos, meu Deus, quantas vezes eu fiquei assistindo televisão e eu poderia ter ficado com meu filho, mas agora ele está indo embora. Então é um aprendizado duro, difícil, porque nós já estamos diante do inevitável. A qualidade do tempo, não só a importância do tempo, são aprendizados muito difíceis e que nós precisamos aprender, não lamentar e tentar, a partir do momento que entendemos, mudar outros aspectos da nossa vida que são afetados pelo tempo. Porque esse aprendizado é um aprendizado e não adianta nós ficarmos lamentando. Bem ou mal, nós aprendemos. Por mais difícil e doloroso que seja, nós aprendemos. Então, a partir daquele momento, nós olhamos para os nossos filhos mais jovens e dizemos, meu Deus, eu preciso aproveitar bem o tempo com eles. Nós olhamos para a nossa esposa, o esposo, para os nossos amigos e nós podemos estender essa conclusão para essas relações. Então, a vida é muito rica em aprendizados. Alguns nós fazemos no momento privilegiado em que nós ainda estamos em caminho, em que nós ainda estamos no percurso e nós podemos vivenciar aquilo de uma maneira mais apropriada. Para nós espíritas, é muito importante certas tomadas de consciência. É muito, muito, muito importante que nós comecemos a tomar consciência dessas verdades fundamentais. A importância das pessoas na nossa vida. Por que esperar que elas desapareçam da nossa vida? Para entender a importância que elas têm. A importância do tempo. A importância de falarmos aquilo que sentimos. A importância de nos comunicarmos adequadamente com as pessoas, de expressarmos a nossa verdade, a nossa percepção e de também ouvirmos e entendermos as pessoas que estão conosco. A importância de que nós não viemos para este mundo de mãos vazias, nós trouxemos uma carga, uma herança, uma bagagem na nossa história, no nosso psiquismo. E estamos trabalhando com essa herança para que ela produza frutos positivos, adequados, renovadores. Então, há uma série de verdades que vão se apresentando na nossa vida, né? Elas vão aparecendo segundo as nossas necessidades, segundo a nossa capacidade de aguentar essas verdades. Há coisas que aparecem diante de nós e que vão mostrar aspectos da nossa personalidade que nós não conhecíamos, que nós devemos trabalhar, que nós ignorávamos ou estávamos escondendo.
Então, a verdade nem sempre é fácil, como nós já falamos, mas ela é inevitável, porque com a vida, com o amadurecimento, com as experiências, nós vamos sendo confrontados. E nós espíritas sabemos igualmente que nós viemos para a reencarnação com uma série de compromissos, de provas, de expiações. Será que vale a pena esperar ser pego de surpresa? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. Então, quando a doutrina espírita nos convida para o estudo, para a reflexão, para irmos ao centro, não que o centro seja um lugar importante, se você for capaz de refletir na sua casa, pensar, meditar, muito que bem. É óbvio que é preferível quando nós fazemos isso num grupo, porque escutando outras pessoas, nós enriquecemos a nossa experiência. Então, o centro, sim, acaba sendo um lugar mais adequado. Mas se você é budista, vá ao templo budista. Se você é shintoísta, vá ao templo da sua religião, pouco importa. É importante que nós tenhamos esses momentos de reflexão, de preparação para a vida. E uma coisa fundamental é que nós temos que estar abertos, porque a vida pode nos reservar surpresas maravilhosas e difíceis. E nós temos que estar abertos para o fato de que somos seres em aprendizado e de que a verdade sobre nós mesmos vai se revelando nos eventos da vida gradualmente, tranquilamente. Muitas vezes nem tão tranquilamente. Então, nós estamos, de repente, diante de circunstâncias difíceis, dolorosas, complicadas, que nos levam, que exigem de nós uma capacidade de agir rápido, porque lá você está de frente a frente com uma provação e se você acumulou recursos através do estudo, da meditação, do conhecimento, você pode fazer face a essa provação e estar preparado para ela. O problema é que muitas vezes nós somos pegos, como diz o ditado, de calças curtas. Nós não sabemos o que fazer porque não nos preparamos. E aí vivemos situações complicadas, precisamos de ajuda de muita gente, quando nós poderíamos ter tomado as providências e nos preparado para a tempestade. Então, quando Jesus diz, que aquele que escuta as suas palavras e as pratica é como o homem que construiu a sua casa, sobre um alicerce de pedras, que quando veio a tempestade, essa casa foi machucada aqui e ali, mas ela sobreviveu à tempestade. E que aquele que escuta as suas palavras, mas não as pratica, ele é semelhante àquele que construiu a sua casa na areia, ou seja, sem alicerces. Então, a mensagem do Evangelho é esse alicerce, Se nós formos elaborando a nossa vida sobre essa mensagem, sobre essa base, nós vamos dando a nós mesmos a possibilidade de enfrentar as tempestades. Porque, meus amigos, nós que já temos uma certa idade sabemos, as tempestades vêm. Vem na forma de provações que afetam a nossa família, vem na forma de provações que nos afetam, vem na forma de verdades dolorosas que se revelam a nós, sobre nós mesmos, sobre os outros. Por exemplo, a traição de um amigo, o abandono de uma pessoa querida, um problema com um filho. A vida é cheia de dificuldades, de sofrimentos, de lutas. E se preparar para isso é fazer essa meditação, que vem do estudo, do conhecimento do Evangelho, das obras da codificação espírita, da sabedoria. Não precisa ser necessariamente num livro do Chico Xavier, que são
todos eles riquíssimos, né? Pequenas mensaginhas de Emmanuel, por exemplo, podem nos dar margem a reflexões por um dia todo, uma vida toda. Mas o próprio Evangelho, outros livros de sabedoria, biografias de pessoas nobres, há muito, né, de elementos de reflexão e de aprendizado que nós podemos fazer. Mas é importante ir ligando tudo isso com a nossa vida, com a nossa experiência. É importante ir fazendo, né, a comparação de tudo isso que nós lemos, ouvimos, aprendemos, ir fazendo essa avaliação de nós mesmos, essa busca, né, daquilo que nós somos, e ir fazendo essa alquimia interior, de ir transformando, ir construindo, ir elaborando um eu capaz de suportar as tempestades da vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso estar pronto para a verdade, né? Porque muitas vezes ela vem na forma de dor. E muitas vezes ela revela aspectos de nós mesmos difíceis. Mas que beleza, né? Quando nós aprendemos. Que beleza quando nós identificamos os nossos problemas, quando nós percebemos que estamos repetindo um padrão. Poxa vida, respondi de novo atravessado para a pessoa. É um padrão. Poxa vida, fiz de novo esse erro. Poxa vida, e aí nós começamos a perceber as coisas. Conhecereis a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre os outros, a verdade sobre a vida. A nossa vida é preenchida, né, de verdades, que vão se apresentando à medida que nós temos condições de ir metabolizando essas verdades. A verdade da oportunidade da vida, que é maravilhosa. Sim, nós sofremos, mas é uma oportunidade maravilhosa. Uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de estabelecer novos padrões, uma oportunidade de construir uma nova vida. Então, sim, nós sofremos, nós cometemos erros, nós estamos diante de dificuldades. Você, nesse momento, pode estar atravessando lutas, dores, sofrimentos, às vezes terríveis. Confie e você descobrirá novas verdades. A verdade de que nós não estamos sós, de que há um Pai generoso que nos espera, nos acolhe, de que cada um de nós, como nos ensina a doutrina espírita, temos um anjo guardião, temos amigos queridos. Nós não estamos, você não está só, nós não estamos sós. E isso é maravilhoso. Então, essas verdades são descobertas muitas vezes nos momentos mais dolorosos da nossa existência. Porque são momentos, por exemplo, em que nós nos damos conta que somos prisioneiros. Prisioneiros de uma situação, prisioneiros de um padrão de comportamento, prisioneiro de uma compulsão, como a violência, como a sexualidade desregrada. Então, é difícil às vezes nos darmos conta disso. É difícil às vezes aceitarmos as nossas fraquezas e dificuldades. Mas ter esse entendimento já é um passo para a libertação. Porque há muita gente presa que não se dá conta que está presa. E é fundamental quando nós entendemos isso. É maravilhoso, na verdade, quando nós entendemos isso. Então, essa beleza da reflexão evangélica, essa beleza da reflexão espírita, a vida é plena, a vida é cheia de amor, a vida é cheia de generosidade,
Nós não estamos sós, estamos marchando, estamos aprendendo, estamos caminhando. Nós espíritas entendemos o absurdo de pensar, por exemplo, no suicídio. Por quê? Pouco importam os nossos sofrimentos, pouco importam os nossos erros. Se você decidir hoje recomeçar, se você decidir hoje que a sua vida vai mudar, todas as forças da vida e do universo vão apoiar o seu projeto. Então não vale a pena ter medo, né? Não vale a pena ter medo, não vale a pena se acovardar. Nós aos poucos vamos aprendendo, e Deus sabe disso. São séculos, são milênios, né, que nós estamos recebendo mensagens, que grandes espíritos estão vindo, que o Mestre tem nos enviado os recursos. Então, calmamente nós vamos chegando lá. Tenhamos paciência, porque a verdade vai se revelando. Nós vamos aprendendo, nós vamos compreendendo e nós vamos incorporando esse aprendizado. Graças a Deus nós temos, né, várias vidas. Mas o importante não é pensar que nós tivemos vidas ou vamos ter outras. O importante é extrair o máximo dessa, como se ela fosse a única e a última. Isso é fundamental. Então, mesmo que hoje você esteja chorando lágrimas amargas por causa dos seus erros, não importa. Recomece, refaça, inicie um novo ciclo. Aprenda com os seus erros. Isso é fundamental se nós queremos mudar, se nós queremos avançar, se nós queremos vencer etapas. E aos poucos você vai ver que as coisas se clareiam. E aí nós vamos, numa escala mínima, né, microscópica, nós vamos nos tornando como Jesus, né? Que de repente uma pessoa te pergunta, mas como você sabe isso? Né? E você não tem como explicar, porque levou muito tempo para você aprender, foram muitas experiências que você teve que metabolizar, foi muito sofrimento e muito aprendizado, e você sabe que é preciso viver para entender essas coisas. Mas se nós pudermos, né, evitar a dor e maximizar o nosso tempo e a nossa vida, façamos isso, para não sofrer. Uma vez que nós já aprendemos, né, com o sofrimento, talvez seja a hora de entender que nós não precisamos sofrer sempre para aprender. E qual é o recurso para isso? Ter humildade, estudar e estar aberto. Porque aí a vida vai nos mandando as informações, as dicas, os conselhos. Eu me lembro de histórias, né, coisas, projetos que eu tive e amigos mais experientes chegaram, né? Deus mandou uma pessoa, mandou outra, e aí a pessoa te diz, olha, você já pensou bem, você vai fazer isso mesmo? E nós estamos tão seguros, né? Nós somos tão sábios, e aí nós vamos e fazemos. Batemos com a cabeça na parede. Sofrimento. Mas você aprendeu? No meu caso, eu acho que sim, e aí eu dou um exemplo pessoal, né? Porque houve mais tarde eventos semelhantes. E aí alguém chega para você, você tem certeza, né, que é por aí? E aí você diz, peraí, alguém já me falou isso lá atrás e eu não ouvi. Deixa eu ouvir. Esse é o momento em que nós mostramos que aprendemos com o sofrimento. Porque nós aprendemos a ouvir quando antes não sabíamos ouvir. Mesmo que aquilo que nós ouçamos seja algo que nós temos certeza que está errado, levemos algum tempo para analisar. Porque a vida nos manda, né? Se nós estamos abertos, ela nos manda recados. Se nós somos humildes, ela nos manda professores. E ela nos socorre. E se nós estudamos, nós somos alguém sempre em processo de aprendizagem.
Então tenhamos essa atitude de abertura, de vontade de aprender, e aos poucos nós vamos diminuindo a dor e aumentando o nosso aprendizado sem dor, porque é difícil aprender com a dor, né? É muito difícil. Num certo momento nós temos que começar a usar a inteligência e dizer, opa, chega, né? Já deu. E começar a usar um pouco esse aprendizado que nós já fizemos e maximizá-lo de modo a aproveitá-lo em outros eventos da nossa vida, para não sofrermos tanto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acho que vocês vão concordar comigo depois de 25 minutos, que ainda daria para falar muito tempo sobre isso. E vale a pena refletirmos e pegarmos essa frase hoje, por exemplo, e tentar entender o que ela significa sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a vida. E nós veremos que nós vamos começar a reflexão hoje, mas leva muito tempo, né? Para que nós possamos entender tudo isso. Mas é um começo e nós podemos fazê-lo juntos. Então, foi um prazer, né, apresentar essa reflexão hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, partilhem, se inscrevam no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Foi uma grande alegria. Fiquem com Deus e muita paz a todos nós.